Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe a sua saúde, a sua família, os seus pensamentos, os seus sentimentos, que Deus abençoe a sua noite, o seu sono, o seu descanso. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo o que é seu e livre você e tudo o que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da tarde. E nessa tarde, queridos, nós vamos orar contra o ciúme. Nós vamos repreender o ciúme, tá bom? Eu não sei como o ciúme está manifestando em você e do lado de fora contra você. Eu não sei como o ciúme está atuando na sua vida, de que maneiras ele está atuando, tá? Mas nós vamos repreender esse mal. O ciúme, ele é um fogo e ele devora. O ciúme, ele coloca as pessoas umas contra as outras. No ciúme existe um poder destrutivo. O ciúme, ele traz contenda. O ciúme, ele traz confusão. O ciúme, ele traz maldição. Aonde o ciúme está instalado, ali vai ter problema, ali vai ter confusão, ali o cenário vai ficar ruim. Então, isso é algo ruim que hoje nós vamos repreender, nós vamos orar contra, sabendo que o nosso coração tem que estar aberto para aquilo que Deus vai ministrar no nosso íntimo. O que do ciúme hoje você precisa aprender? O que do ciúme hoje Deus quer te livrar? Tá? Como que o ciúme ele está agindo em você e você não está sabendo? Como que ele está se manifestando por meio de você? O que você está falando? O que você está fazendo? Qual é o comportamento? Qual é a atitude? Qual é o sentimento que o ciúme está gerando em você? Qual é o pensamento que o ciúme está gerando em você e você não sabe? Tá? Então, do mesmo jeito que ele pode estar fazendo coisas dentro de mim, em mim, ele pode estar se manifestando em mim, ele também pode estar fazendo do lado de fora. Então, pode também ter coisas do lado de fora que o ciúme está gerando e você não está sabendo o que é ciúme. Tá? Mas a gente vai orar sabendo que Deus vai trabalhar dentro e fora com relação ao ciúme, né? De acordo com aquilo que nesse tempo Deus quer fazer. Tá bom? Queridos, olha o que diz a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 6, versículo 4. Então saiu outro cavalo, vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Queridos, eu vou repetir. Olha isso aqui. Então saiu outro cavalo, vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra. Esse cavaleiro que saiu aqui com nesse cavalo vermelho, tá? Ele recebeu o quê? Poder para fazer o quê? Tirar a paz da terra. Colocar os homens uns contra os outros e fazer com que eles se matassem. Queridos, hoje, pela vontade de Deus, nós vamos chamar isso aqui de ciúme. Esse cavalo vermelho que saiu, né? Aqui nós sabemos que João ele tinha tido uma visão e ele estava escrevendo sobre a visão. Ele estava falando sobre algo profético. Ele estava falando sobre o cordeiro abrindo 7 selos. Só que para nossa palavra, hoje a gente vai chamar isso aqui. Então saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então aqui hoje nós vamos chamar isso aqui de ciúme, porque isso aqui que o ciúme faz. O ciúme, queridos, muitas vezes ele faz a gente andar com uma espada na mão. Faz as pessoas andarem com uma espada na mão. O ciúme, ele fere. E tem filhos aqui que Deus quer tá falando assim, que Deus quer enviar esse recado, guarda a espada. Guarda a espada. Guarda a espada. Porque o mal que você dá lugar para ele, esse mal destrói a sua vida. Uma pessoa que ela quer ver as áreas da vida dela sendo abençoadas, sendo edificadas, ela tem que se guardar daquilo que é mal. Ela tem que identificar aquilo que de ruim ela está fazendo. Porque quando a espada está na minha mão,
Quando eu estou armada até os dentes por causa do ciúme, eu vou ferir o meu próximo. Então eu vou ferir. Por quê? Porque eu fiquei com raiva, porque eu fiquei contrariada. Eu vou ferir. Por quê? Eu vou usar a espada que está na minha mão. O que é o poder do ciúme? Eu vou chamar isso aqui hoje de ciúme. Com a autoridade que Deus me deu para chamar isso aqui hoje de ciúme. Esse poder que coloca as pessoas umas contra as outras. Que faz com que as pessoas que veio poder para fazer o quê? Com que as pessoas ficassem umas contra as outras e se matassem. A gente entende, queridos, que na linguagem de Deus, quando a gente fala de matar o nosso próximo, isso não se refere só com relação ao assassinato, aonde eu posso usar um instrumento para de alguma maneira matar literalmente alguém. Mas o que sai da minha boca também mata o meu próximo. O que sai da minha boca também fere o meu próximo. Assim como o que sai da boca de outra pessoa também me fere, também pode me matar. Então nós temos que entender que a gente mata o nosso próximo com o que sai da nossa boca. E o que está atrás, por trás das cortinas, o que está nos bastidores, se movendo, é o ciúme, tá? O ciúme, ele gera perseguição. O ciúme, ele gera em nós mau comportamento. Então, a gente tem uma facilidade, muitas vezes, de ver o ciúme do lado de fora. Mas a gente tem uma dificuldade para ver o ciúme dentro. E nós precisamos identificar essa raiz podre. Porque essa raiz podre em mim e você, ela gera, por meio de nós, frutos podres. A gente não falou de manhã de selecionar sementes? Para começar a semear o que é bom, para identificar as sementes podres, as sementes ruins, para a gente ter uma colheita abençoada. Então eu tenho que entender, eu tenho que descobrir o que o ciúme está gerando em mim. Você tem que descobrir por meio da sua comunhão com Deus, por meio do tempo que você precisa escolher passar com Deus. Você tem que descobrir, com a ajuda do Espírito Santo, o que o ciúme está gerando em você. Por quê, queridos? O ciúme, ele gera muitas coisas em nós e ele nem sempre gera a mesma coisa. Então, o ciúme hoje, ele pode se manifestar em mim trazendo medo, insegurança. Então, o ciúme em mim hoje, ele pode manifestar. Eu posso estar com um medo que veio proveniente de pensamentos negativos. Eu comecei a ter pensamentos negativos. Eu comecei a ter pensamentos ruins. Esses pensamentos geraram medo e muitas vezes isso começa a dar dor no nosso corpo físico, tá? Uma seta inflamada do inimigo, ela atinge a nossa mente, a gente começa a ter pensamentos que trazem medo, que trazem insegurança. E aquilo ali eu começo a sentir coisas ruins e o meu corpo começa a manifestar aquilo que foi gerado primeiro no espírito, atravessou a minha alma e agora está no meu físico. Só que a raiz disso é o quê? Às vezes uma dor no braço, às vezes uma dor em algum lugar do corpo, ela pode ter uma raiz espiritual. Esse mal, ele pode estar me atingindo por meio do que eu estou gerando e também por meio do que eu estou absorvendo que está sendo emanado contra mim. Então, no mundo espiritual, a gente tem que aprender, queridos, nós precisamos aprender a fazer uma ligação com relação a algumas coisas. Algumas coisas físicas, elas têm ligação com o espiritual. Então, por exemplo, o ciúme que está sendo lançado, está sendo jogado em mim, às vezes eu estou em paz. Estou em paz, estou sossegada. Mas um mal está sendo lançado contra mim. Então, aquele mal que está sendo lançado, praguejado, falado, a gente fala muito disso, não é? Então, eu começo a absorver e fico debaixo daquela opressão e daquele peso, porque eu não estou sabendo. Mas tem uma pessoa com muita fúria, com muito ódio. Às vezes não está manifesto claramente para mim.
Às vezes está encoberto no íntimo dela. Às vezes ela manifesta na frente de outras pessoas, mas não na minha. Então aquilo ali tá, eu tô espiritualmente sem ver, eu tô absorvendo. Então aquilo vai me afetar. Isso pode acontecer? Pode. Isso pode estar sendo gerado em outra pessoa e eu tá absorvendo e sentindo e manifestando. E também eu posso estar gerando sem saber. Eu posso estar gerando sem saber. Então o ciúme, ele pode começar a trazer em mim pensamentos negativos. Ciúme não é coisa que afeta só casal, tá? O ciúme não afeta só casal. Então eu posso começar a ter pensamentos negativos com relação a alguma coisa. Então ali eu estou vendo aquilo de uma maneira distorcida. Eu estou entendendo aquilo de uma maneira distorcida porque tem algo espiritual distorcendo o meu entendimento, me fazendo acreditar em algo que não é uma verdade. Se eu estivesse vendo com os olhos do Senhor, eu estaria vendo de outra forma. Só que o ciúme está afetando a minha maneira de ver e de entender. E como ele está afetando, então ele está tendo o poder para mexer também nos meus sentimentos. Ele está mexendo nos meus pensamentos para mexer nos meus sentimentos. E, consequentemente, mexer nas minhas atitudes. Agora, como que, por exemplo, o ciúme está me sabotando assim? Como que eu posso bloquear ele antes? Porque, veja, algumas coisas, queridos, não tem como. Até a gente aprender, passar pelo processo, tem coisas que elas vêm como setas, que eu vou chamar hoje desses pensamentos que vão gerar medo, que vão gerar insegurança, tá? Então, esses pensamentos que pode colocar uma pessoa contra a outra. Às vezes, imagina uma pessoa vai fazer uma viagem, a esposa e o marido, os pais e os filhos. Então, às vezes, os filhos escolheram fazer algo, fazer uma viagem, ou ir passear em algum lugar, ou arrumar um emprego tal. Pensa assim, em alguém fazendo uma escolha que você, quando ficou sabendo daquilo, aquilo gerou em você insegurança, gerou medo. Não é porque você não tá contra, você não tá com raiva daquilo que a pessoa vai fazer. Você não tá com raiva do desenvolvimento dela, você não tá com ódio do que ela tá crescendo, amadurecendo, não. Não tem um fundo de inveja. Só que você, de repente, tem um pensamento negativo. Você pensa assim: se ele for, se ela for, isso aqui vai acontecer. Se ele for, eu vou perder ele. Se ela for, eu vou perder. Você tem aquele pensamento que gera insegurança, que gera medo. Então, você criou, na sua mente veio uma informação de que se aquela pessoa for, se aquela pessoa fizer, se aquela pessoa entrar por aquele caminho, vai ter problema. Lembra que eu já dei para vocês vários exemplos aonde eu passo por situações e que eu me sinto mal. Só que ao invés de eu bater de frente com o assunto, aquele pensamento vem aonde eu não vejo que é bom como bom. Algo muitas vezes parece muito bom diante de mim, só que eu sinto algo no meu íntimo, que aquilo, embora pareça ser bom, não é. Embora pareça ser melhor, não é. Só que o que eu faço? Eu sempre oro. Eu falo: Senhor, eu não sei se é o ciúme que está manifestando em mim. Eu já falei isso muitas vezes. Eu já dei esses exemplos. Porque eu identifico que eu senti algo ruim com relação àquilo. Então, o que eu falo? Senhor, eu oro. Eu não sei se é o ciúme que está manifestando em mim para eu me opor a algo que precisa acontecer, ou se é discernimento. Eu estou discernindo que isso realmente tá mostrando que é muito bom, mas não é. Aí o que que eu vejo? Deus, ele move de acordo com a verdade que ele vê. Veja que a Luciana, ela teve um pensamento que gerou nela um sentimento. Ou eu tenho um sentimento. Só que eu não me movimento baseado naquilo que eu pensei e senti. Eu coloco nas mãos do Senhor.
Às vezes, acontece, por exemplo, de já aconteceu de eu ver, né? Por isso é que eu sempre falo, a gente tem que aprender a identificar. Já aconteceu, por exemplo, de eu passar por situações aonde eu achava que era ruim, porque sabe quando algo está acontecendo, só que não está acontecendo da maneira que você gostaria, pelos caminhos que você gostaria, mas de alguma maneira, além de Deus está permitindo aquilo, tá vendo como você está reagindo àquilo, só que aquilo ali é algo que Deus está fazendo. Tem coisas, queridos, que eu já passei que aos meus olhos elas eram ruins e elas eram contrárias ao que eu estava vendo, só que Deus estava por trás daquilo para, primeiro, trabalhar em mim, segundo, ele tinha um propósito naquilo ali que ele estava fazendo, e aquilo que era poderia. Ele continuou permitindo, mas aquilo que poderia ter se transformado a curto, médio e longo prazo em algo ruim, porque eu me posicionei da maneira certa, aonde eu freiei o ciúme. Deus, em pouco tempo, ele agiu e encerrou. Entende? Então, teve situações que Deus não tinha propósito, eu identifiquei algo ruim, mas eu não bati de frente. Eu só orei, não mencionei sobre o assunto, não falei nada. Mesmo tendo a oportunidade de fazer, eu falei, Senhor, eu não sei se é discernimento ou ciúme. Então, teve vezes que era discernimento. Só que mesmo sendo o discernimento, o ciúme, que é aquele desejo de interferir, aonde eu não devia interferir, aquele desejo de controlar o que eu não deveria controlar, aquele desejo de tentar fazer com que as coisas acontecessem do meu jeito, o que Deus tinha o jeito dele para fazer vinha. Era discernimento. Só que mesmo tendo o discernimento, também, como ser humano, né, vem aquele impulso de manifestar o ciúme. Então eu tenho que identificar como que o ciúme está sendo gerado em mim, de que maneiras. Pode ser discernimento e pode não ser. Olha, isso aqui, embora não seja como você gostaria, sou eu. Sou eu trabalhando aqui. Eu já passei por situações onde uma coisa ruim estava acontecendo. Só que dentro da coisa ruim acontecendo, que eu já estava orando e me controlando no emocional, me posicionando da maneira certa, porque eu já sabia que se o ciúme me fizesse pegar a espada e fazer aquilo que eu deveria fazer, o negócio ia ficar pior. Então, o que que eu vi? Eu vi uma situação ruim acontecendo. Dentro da situação ruim, algo piorou mais um pouquinho. Sabe aquela situação que dá uma pioradinha, que seu coração aperta mais? O coração apertou mais. Só que o coração apertou mais e eu me segurei mais, orei mais, continuei pondo nas mãos do Senhor, continuei me controlando. Não é que eu não senti. Não é que eu deixei de sentir. E quando o negócio deu uma piorada, no meio da piorada, Deus resolveu o problema todo e me deu o livramento total. Agora, eu precisei passar um tempo lidando com aquilo que afetava o quê? O meu íntimo. Eu tive vitória fora, depois que eu tive vitória aonde? Dentro. Então, primeiro eu fiz o quê? Eu identifiquei. Eu identifiquei. Depois que eu identifiquei, eu parei para pensar e para raciocinar sobre como eu deveria me comportar diante daquilo que estava o quê? Me afetando. Se eu estava certa ou errada, estando certa ou errada, eu tinha que me posicionar da maneira certa. Porque se eu tivesse certa ou errada, se eu fizesse o que era contrário, de todo jeito eu ia trazer confusão para minha vida, eu ia trazer problema.
Então, o ciúme, queridos, ele gera em nós pensamentos negativos. Nem sempre o ciúme coloca a gente contra as pessoas. No sentido de, é igual eu falei, você às vezes você tá com medo e tá inseguro com a escolha de uma pessoa. Você diretamente, você até aquele ponto não estava com raiva dela, mas aconteceu alguma coisa que fez você ficar contra ela, mas que por quê? Porque primeiro gerou algo ruim, foi gerado em você, um pensamento negativo, trouxe medo, trouxe insegurança, trouxe dúvida. Então a gente tem que entender que quando essas coisas acontecem, para a gente ter vitória, a gente tem que buscar no Senhor. Eu tenho que entender as minhas alterações. Quando você imagina que eu tô aqui, eu tô com uma blusa preta. Aí imagina que eu dou um pause aqui no vídeo, daqui a pouco eu volto com uma blusa vermelha. Aí eu dou outro pause, eu não falo nada, eu só pauso, volto com uma blusa vermelha. Eu pauso mais um pouquinho, volto com uma blusa amarela. Eu pauso mais um pouquinho, volto com uma blusa verde. Você provavelmente, se tivesse ouvindo e vendo, ia identificar. Ué, mas teve essas mudanças aí. Nós temos que aprender a identificar as mudanças. Peraí, esse pensamento é verde? Eu estava com o pensamento verde. De uma hora para outra, esse pensamento ficou azul? Como assim? Uai, o que fez esse pensamento que estava azul ficar verde? O que fez esse pensamento que estava verde ficar vermelho? Entende? Eu tenho que identificar. Porque o ciúme, ele vai mexer nos nossos sentimentos. Ele vai mexer, ele vai trazer alterações. E quando a gente vai manifestar, vou dar outro exemplo. Imagina pais com filhos adolescentes ou esposas e maridos. Vamos falar assim, relacionamentos. Imagina a esposa com ciúme dos amigos do marido, o marido com ciúme das amigas da esposa, os pais com ciúme dos amigos dos filhos. Agora veja, às vezes não identificaram, os pais identificaram que as amizades não são boas. A esposa identificou que as amizades não são boas. O marido identificou que as amizades não são boas. O que isso pode gerar? Falatório, briga, confusão, imposição. Geralmente, quando a gente tenta impor alguma coisa para uma pessoa que ela já está na idade de tomar as decisões dela, que ela e principalmente assim, se Deus ele está no negócio tratando, quando a gente tenta impor, a imposição vai virar guerra. Então, identificou, eu estou em desacordo com isso aqui porque eu vejo que isso não é bom. Ao invés de você começar a falar mal, ao invés do ciúme te colocar contra as pessoas, ao invés do ciúme te levar a brigar, ao invés do ciúme te induzir a arrumar, sabe, a arrumar arrumadinhos para que as coisas aconteçam do seu jeito, ora, ora. Eu não estou falando que pode ter momentos, que não vai haver momentos que a gente possa fazer algo ou falar algo, mas a gente tem que saber identificar. O que a palavra fala? Que há momento de falar e há momento de se calar. Então, há momentos, enquanto a gente está passando por provações com relação ao ciúme, que vai haver momentos que a gente vai ter que aprender a se calar. Que a cura vai chegar enquanto a gente estiver em silêncio. A maioria das minhas vitórias com relação ao ciúme, dentro das várias características dele, eu tive quando eu aprendi a aguardar no Senhor em silêncio, a esperar em Deus em silêncio. Quando eu falo esperar em Deus em silêncio, é em silêncio mesmo. É não ficar indo contando daqui para ali o que eu estou passando. É realmente colocar nas mãos do Senhor. É, sabe, falar para Deus, conversar com Deus, passar aquele problema com Deus. Ao invés de ficar falando do problema para outras pessoas. Ao invés de ficar batendo de frente com o problema. A gente tem que aprender a orar pelo problema, não bater. Muitas vezes não tem coisas, queridos, que a gente vai precisar de tomar algumas atitudes, não é? Imagina uma situação que a pessoa precise de procurar um advogado.
de ir para uma causa na justiça. Tem coisas que a gente vai precisar buscar algo fora, mas tem situações que a gente vai precisar esperar algumas coisas em Deus e em silêncio. Então, o ciúme, ele nos induz a fazer aquilo que geralmente traz coisas, agrega mais coisas ruins. E eu tenho que identificar. Porque outra coisa que o ciúme faz, o ciúme de outra pessoa gera ciúme em mim. Então, por exemplo, eu não dei o exemplo, eu não finalizei. Os pais identificaram uma amizade ruim. Os pais, não vai adiantar. Tem coisas que uma conversa vai adiantar. Se são filhos que ouvem, mas geralmente quando o caso é extremo, não vai ouvir. Então eu não estou falando. Geralmente eu falo de situações onde um diálogo vai ser, sabe, vai ser praticamente impossível haver diálogo. Então ali, o que esse pai, essa mãe, essa esposa ou esse marido tem que fazer? Começar a orar. Abençoa. Abençoa aqueles amigos que você está olhando para eles com olho ruim, porque você já identificou má influência. Você já identificou naquelas amizades má influência. Então, não vai falar mal dos amigos. Se é uma pessoa que você tem a liberdade de chegar e, de alguma maneira, ter uma conversa com ela, mas respeitosa, não falando de uma maneira totalmente desrespeitosa com relação àquelas pessoas que você está identificando coisas ruins nelas. Então, escolha ter uma conversa que mostre respeito. Ainda assim, tem que mostrar respeito. Mas se não tiver como, ora pelas amizades que você está desaprovando. Ora pelaquela pessoa que você está vendo que está indo pelo caminho errado. Ora e aprende a esperar e a confiar. Queridos, tem uma coisa que é terrivelmente difícil para a gente conseguir isso. Vencer o ciúme não é fácil. E a gente só vai vencer o ciúme usando se a gente aprender a semear as boas sementes. Então eu tenho que orar por aquilo que está me incomodando. Eu tenho que abençoar ao invés de amaldiçoar. Eu tenho que me silenciar ao invés de ficar tentando brigar, ao invés de ficar tentando colocar as pessoas umas contra as outras. Quanto mais eu tentar colocar uma pessoa contra outra, mais problema eu vou trazer para a minha vida, porque Deus, ele não aprova quando a gente fica tentando colocar as pessoas. Deus odeia o semeador de contenda. Então, às vezes, queridos, a gente vai se ver em situação de desvantagem, aonde a gente pensa que a vantagem vai ser colocar uma pessoa contra a outra, e é justamente isso que a gente faz, que faz o buraco aumentar. Então, nós temos que aprender a identificar o ciúme em nós. Identifica quando a cor, quando o cheiro dos seus sentimentos mudar. Quando você tiver um pensamento contrário, quando você pensar, minha esposa está me traindo, meu marido está me traindo. Essa pessoa está me enganando, essa pessoa está me passando a perna. Primeira coisa, veja, Deus está te revelando isso, porque Deus revela coisas contrárias. Mas são pensamentos que não têm nenhum fundo. Ou são pensamentos, porque quando Deus ele começar a tratar, ele vai começar a fazer a pessoa observar sinais. Ele vai fazer ela observar sinais. Mesmo assim, ele pode começar a dar para ela sonhos, visões. Então ali ele vai trabalhar para chegar, né, num processo de libertação, para às vezes quebrar uma aliança, romper com um laço. Agora, muitas vezes, o ciúme opera trazendo discordância. Uma pessoa não concorda com o que a outra faz. Então ali ela se opõe, ela vira a cara, ela vira as costas, ela emburra, ela começa a falar mal. Ela começa a ter todo tipo de comportamento que não vai favorecer ela, porque Deus não vai favorecer ela com esse comportamento. Então nós temos que identificar isso aqui, embora esteja me desagradando, é a vontade de Deus, porque se é, então não adianta, eu vou me ver lutando contra Deus. Paulo precisou enxergar que ele estava perseguindo pessoas que ele não tinha que perseguir. Paulo, o que Jesus falou para ele, né? Saulo, 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 por que tu me persegues? Saulo estava achando que estava perseguindo aqueles que criam em Cristo, mas ele estava perseguindo o próprio Cristo. Ele estava perseguindo Jesus, um propósito. Embora ele não concordasse. Então tem coisas, queridos, que a gente não vai concordar, mas são de Deus.
Tem coisas que a gente vai ficar desagradado delas, mas são de Deus. Eu não tenho que concordar com tudo que Deus faz. Eu não tenho que concordar. Eu acho que eu tenho, e eu queria que fosse assim, mas essa não é a realidade. Então, quanto mais eu deixar o ciúme manifestar em mim, mais frustrada na face da terra eu vou ser, porque eu não vou ser liberta. Eu não dou o direito de liberdade a ninguém, então automaticamente eu também vou ser presa, eu vou ficar presa nas minhas próprias convicções erradas, nas minhas prisões emocionais, eu também não vou ser liberta. Eu não dou a liberdade para o meu próximo, mas eu também fico presa com isso. Então, se eu estou pensando algo contrário, primeiro, qual que é o comportamento? Eu estou pensando algo contrário de uma pessoa próxima a mim? O que eu devo fazer com isso? Eu devo chegar escancarando? Eu devo chegar acusando? Eu devo chegar culpando? Eu devo chegar afirmando algo? Muitas vezes a gente faz isso. Queridos, nós passamos por grandes perdas. Isso desgasta relacionamentos, isto afasta as pessoas que a gente ama. Quando a gente, com a espada do ciúme na mão, sai ferindo as pessoas que era para a gente estar cuidando, não mandando. Era para eu estar cuidando, não mandando. Porque quem guia essa pessoa é Deus. Eu tenho que orar por ela, não querer mandar nela. Sabe por quê, queridos? Eu sei que essa é uma palavra que, assim, é difícil para a gente ouvir. Mas a gente tem uma facilidade de identificar o ciúme do nosso próximo. Mas e o ciúme que age em nós? A nossa primeira vitória começa aqui. O ciúme do lado de fora que nos afeta, Deus ele trabalha para tirar. Pessoas que são ciumentas, pessoas, sabe, que tem aquela obsessão com a gente, tem pessoas que elas são obsessivas. É uma obsessão. Tem pessoas que nem fazem parte assim da nossa intimidade, daquela intimidade íntima. Elas não estão ali naquele lugar de intimidade, vamos dizer assim, né? Só que elas mesmo estando de alguma maneira próxima, mas um pouco mais distante, elas se acham no direito de querer invadir a nossa vida. Ficam obcecadas com a nossa vida. Esse tipo de pessoa, Deus não tem o propósito de tratar, ele tira do nosso caminho, ele afasta de nós. Então, tem coisas com relação ao ciúme que Deus vai mandar para longe. Deus vai afastar de nós. Falando agora do ciúme do lado de fora. Mas eu, para vencer o ciúme do lado de fora, eu também tenho que vencer dentro. Entende? Para vencer o ciúme do lado de fora, eu também tenho que vencer dentro. Porque se tem uma pessoa me perseguindo, se tem uma pessoa me atormentando, se tem uma pessoa me aborrecendo, se tem uma pessoa me provocando, se o inimigo está criando uma situação para me viver, para fazer eu viver brigando, enquanto eu estiver semeando o que ele quer, eu vou colher o que ele quer. Entende? Enquanto ele estiver tendo domínio sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, sobre o meu comportamento, eu vou continuar semeando o que ele quer. Eu já falei para vocês de 2 vezes que eu fui atacada pelo ciúme a hora que eu dobrei o joelho para orar. Eu estava super bem, tranquila, normal, não estava com pensamentos ruins. Eu dobrei o joelho para orar, comecei a orar, de repente veio uma lembrança do meu passado, de algo que me feriu muito, coisa que tinha acontecido muitos anos antes. E eu comecei a pensar mal. Eu comecei a sentir coisas ruins. Comecei a ficar mal-humorada com pensamentos de coisas que tinham acontecido no meu passado. E eu não percebi, Deus falou comigo, ciúme. Aí eu entendi que eu estava debaixo de um ataque espiritual que me trouxe pensamentos do passado para alterar os meus sentimentos e aquilo ali ia gerar uma mudança no meu comportamento, porque eu ia ficar mal-humorada e eu ia começar a dar coice em quem não era para eu estar dando coice, por causa de pensamentos de coisas do passado. Deus falou, eu identifiquei, repreendi e passou. Quando eu penso que não, eu de joelho dobrado ainda. Veio outro pensamento com relação a outra pessoa. E eu lembrei de outra coisa e comecei a pensar mal da pessoa, de coisas erradas que a pessoa tinha feito, eu já tinha superado, perdoado, não ficava falando mais a pessoa, e eu comecei a lembrar, e aquilo, sabe quando você começa? Eu lembrei, opa, ciúme de novo.
O inimigo está com seta na minha mente, alterando o meu sentimento. Daqui a pouco eu vou abrir minha boca para poder falar de uma coisa que eu nem tenho que falar. Daqui a pouco eu vou abrir minha boca para ter um comportamento que vai trazer maldição para minha vida. Eu repreendi de novo, passou. Mas 2 vezes seguidas, de joelho dobrado orando, eu fui atacada por espírito de ciúme, trazendo pensamentos antigos para me alterar eu ali naquele dia, naquele momento. Mas Deus me deu livramento, entende? Então, algumas coisas, queridos, não é discernimento, não é Deus nos dando algum tipo de pensamento, é o inimigo gerando ciúme para colocar a gente o quê? Contra as pessoas. E ele é mestre em fazer isso para colocar a gente contra pessoas que Deus está trabalhando para restaurar. Às vezes ele altera os sentimentos e os pensamentos daquela pessoa, às vezes uma pessoa que não tem tanta comunhão com Deus, que não tem uma vida de oração. Então, quando é assim, a pessoa ela vai ser mais fácil, né, para ela manifestar o mal. Ela não está aprendendo, ela não está identificando. Mas quem está aprendendo e quem está identificando tem a responsabilidade de lutar com isso do jeito certo, de lidar com isso do jeito certo. Então, se eu estou identificando o mal do lado de fora, opa, o que esse mal do lado de fora está querendo comigo? O que essa pessoa está vindo me atacar? Eu tenho que atacá-la de volta? Por que essa pessoa está me ferindo com essas palavras, com esse comentário maldoso? Espírito maligno está atuando nela. E agora? O que eu vou fazer de volta? Eu vou tirar minha espada e vou dar nela também? Ela corta de lá, eu corto de cá? Não, guarda a espada. Guarda a espada. Muitas vezes a vitória contra o ciúme vai vindo do silêncio. A vitória contra o ciúme vai vindo do silêncio. Contra o ciúme que vem do lado de fora e muitas vezes do lado de dentro a gente tem que aprender. Peraí, por que eu estou tendo esses pensamentos? Se eu tive esses pensamentos, então eu vou procurar essa pessoa para conversar. Se for o caso de poder conversar. Outra coisa, queridos, que não é bom, sabe? Com relação a relacionamentos, pessoas que, vamos supor, um tem a liberdade de falar a verdade com o outro, mas a pessoa escolhe mentir. A mentira, ela gera ciúme. Por quê? Deus ele não aprova a mentira. Uma coisa é um relacionamento que Deus ele fala para a pessoa, ele mostra para ela, olha, essa pessoa que não deve acessar tanto isso aqui, por quê? Porque por meio da entrada dela nesse assunto vai trazer maldição para sua vida. Outra coisa é uma pessoa que ela tem a liberdade de contar a verdade, mas por algum motivo ela engana. Por algum motivo ela mente, por algum motivo ela esconde. Ela esconde o que não era para ela esconder. Ela mente sem necessidade, não, ela não podia mentir naquilo ali. Deus não aprova isso. E muitas vezes, aquele que está tentando enganar, aquele que está mentindo, aquele que está fazendo coisas erradas por debaixo dos panos, ou que está simplesmente fazendo algo por debaixo do pano, vai ficar debaixo de maldição. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai mostrar para outra pessoa. Deus não deixa os filhos dele enganados. Então, uma coisa é aquilo que Deus ele me mostra que olha, isso aqui você não expõe para essa pessoa. Outra coisa é aquilo que em Deus eu sei que eu tenho que ser verdadeira com aquela pessoa. Conversar com ela, a gente, sabe, tentar administrar o assunto, administrar o que está acontecendo ali de uma maneira madura. Mas quando era para ter verdade, tem engano, ali também Deus não abençoa. Ali também vai ter ciúme, porque a hora que a outra pessoa descobrir, ela vai interpretar de uma maneira diferente. Quando, na verdade, se a outra pessoa tivesse falado a verdade, ela teria o apoio de Deus, a ajuda de Deus para tocar naquele outro coração. Então, em situações que Deus pede a gente para falar a verdade, para expor as coisas como elas são, e a gente escolhe o engano, porque uma coisa, queridos, é eu não falar do que eu não tenho que falar. Então, eu tô ali, é uma medida de proteção. Outra coisa é eu ficar com medo de falar a verdade quando Deus me falou para falar a verdade, quando eu sei que eu poderia falar a verdade. Eu já identifiquei que toda vez que eu minto dá problema. Eu já identifiquei que toda vez que eu engano essa pessoa, eu estou achando que o engano que eu estou praticando está me favorecendo, mas só está gerando mais ciúme.
Toda vez, tem pessoas que elas têm um comportamento repetitivo de mentir, de ficar mentindo. Faz as coisas por debaixo dos panos, o tempo todo com aquele comportamento repetitivo de mentir. E acha que a mentira não vai gerar maldição. Vai gerar maldição. Tem pessoas que precisam aprender a falar a verdade. Nem todo relacionamento a gente está impedido de falar a verdade. Tem relacionamentos que sim, mas tem relacionamentos que a pessoa devia estar falando a verdade, buscando o amadurecimento ali, agora falando, né, até de casais. Mas a pessoa escolhe a mentira, escolhe enganar. Deus não vai deixar o fiel enganado. Não adianta eu tentar enganar uma pessoa que é fiel a Deus, eu tentar mentir para uma pessoa que é fiel a Deus. Deus vai fazer ela descobrir a verdade. Deus vai fazer ela ver. E quanto mais eu resistir, pior vai ficando o relacionamento, tá? Então agora nós vamos orar porque a gente precisa identificar como que essa raiz podre chamada ciúme está atuando em nós, sabendo que tem momento de falar e tem momento de calar. E na hora de falar, para falar a gente tem que saber a hora certa de falar, o que falar, falar com respeito, falar respeitando o outro indivíduo, o pensamento, a maneira que a outra pessoa vê, enxerga, tá? Não é falar como se eu fosse não é falar passando por cima da outra pessoa, mas é falar com respeito, se é algo que cabe eu falar. E saber ficar em silêncio diante de coisas que eu só vou vencer por meio do silêncio, tá? Então nós vamos orar, queridos, porque o ciúme, ele tem sim poder para destruir. O ciúme, ele destrói casamentos, ele destrói relacionamentos. O ciúme, ele destrói, ele divide, ele coloca as pessoas umas contra as outras. E a gente tem que tomar cuidado, nós precisamos identificar como que ele está agindo em nós. A gente precisa selecionar o que é mal para lançar fora. Amém? Então agora vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra. Pai, nós te pedimos, vem abrindo os nossos olhos para que a gente possa enxergar como o ciúme está atuando em nós. Como a gente está perseguindo o nosso próximo com os nossos pensamentos. Mesmo que às vezes, Pai, não esteja saindo da nossa boca, mas se o nosso olho, Pai, se a gente estiver com algum mal olhado sobre alguém, se a gente estiver com um mal olhado, Pai, perseguindo, com os olhos, perseguindo por meio dos pensamentos que o Senhor venha nos mostrar. Nos ajuda a não ficar perseguindo o nosso próximo, Pai, olhando tudo com um olho ruim, criticando tudo, julgando, condenando, pondo defeito em tudo, Pai. Toca nos nossos olhos, ilumina os nossos pensamentos, ilumina os nossos olhos. Nos livra desse espírito maligno que fica nos colocando contra as pessoas, que fica fazendo a gente perseguir as pessoas, que nos leva a ter mau comportamento, Pai. A gente não pode justificar aquilo que é errado. A gente tem que identificar o mal e lutar contra ele. E a gente não vence o mal fazendo o mal de volta, a gente só vence o mal com o bem. Então, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor trabalhe com relação ao ciúme na vida de cada filho teu aqui, de uma maneira, Pai, que de uma maneira perfeita, de uma maneira profunda, aonde o Senhor vai trabalhar o ciúme dentro e o ciúme fora. Livra os teus filhos, meu Pai, do peso que a perseguição traz sobre eles. Livra eles, meu Pai, do mal que o ciúme gera no emocional deles, nos pensamentos, da destruição que o ciúme está trazendo para os relacionamentos. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o ciúme que está colocando as pessoas umas contra as outras, pessoas que eram para estarem juntas, Pai, caminhando juntas, estão separadas, pessoas que o Senhor está vendo que resistem, que porque não estão concordando com o que está vendo, está se opondo, está resistindo àquilo que o Espírito Santo quer fazer, está resistindo ao propósito do Senhor na vida dos teus filhos, pessoas que ficam sempre tentando bater de frente com a vontade do Senhor, sempre usando de mau comportamento para tentar ter vitória, sempre tentando manipular, sempre tentando ferir, mentindo, se afastando, fazendo joguinhos, Pai, sempre usando de estratégias mundanas para ter vitória. Não deixa os teus filhos praticarem isso e não deixa eles cederem também ao que é mal que vem do lado de fora contra eles. Fortalece o emocional. Limpa, purifica o coração, Pai, mas também fortalece o emocional, para que eles não cedam ao mal também que vem contra eles do lado de fora. Em nome de Jesus, eu repreendo o ciúme nas diversas maneiras que ele age, Pai.
Eu repreendo o ciúme em nome de Jesus. Eu profetizo o Senhor removendo tudo que é mal, tudo que é destrutivo. O Senhor tratando as raízes, Pai, para que os frutos sejam bons. Eu profetizo o Senhor removendo o ciúme, Pai. Tanto o ciúme que está atuando em nós, quanto o ciúme que está do lado de fora. Para a glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Então seja livre desse mal. De todo o mal que ele está causando no seu interior, ao seu redor e também de todo o mal que está vindo do lado de fora contra você. Amém? Deus te abençoe.